Olá, muito bom dia. Se você é pai ou mãe e tem filhos com idade entre 11 e 14 anos, preste muita atenção. É preciso vacinar seu filho ou filha contra a meningite tipo C. Do começo do ano até o dia 23 de junho, a Secretaria de Saúde do Estado notificou 21 casos suspeitos de meningite. 14 foram confirmados. Você pode achar que é um número pequeno e não dar atenção. Mas no mesmo período de 2017, foram 15 casos notificados e 9 confirmados. O aumento é de 40%. A preocupação aumenta mais porque o número de pessoas que morreram por causa da meningite triplicou de 1 para 3 no mesmo período este ano. E ninguém quer que ninguém morra. Ao longo de todo 2017, 2 pessoas morreram por causa da doença. Mas, afinal de contas, o que é meningite? Como ela ataca? Quais as consequências, as sequelas e, o mais importante, como evitar? A vacina é para adolescentes, mas e as crianças e os adultos? Ponto de vista deste sábado, quero ajudar você a se prevenir dessa doença que também pode causar perda de audição parcial, epilepsia, forte dor de cabeça, dificuldade de aprendizagem, perda de visão, problemas nos rins, dificuldades para dormir, incontinência urinária, problemas nos ossos. Nossas convidadas trabalham no dia a dia com doenças que podem se transformar em problemas sérios de saúde pública. São elas: Ana Antunes, que ela é médica e é gerente de prevenção de doenças imunopreveníveis da Secretaria de Saúde do Estado, e Elizabeth Azobel, que ela é coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde do Recife. Um bom dia e bem-vindas ao programa. Ana, eu vou começar perguntando para você, né, o que são doenças imunopreveníveis, né, essa coordenação do qual você chefia? São as doenças que são preveníveis por vacina. Na verdade, eu trabalho na parte de vigilância epidemiológica, a gente acompanha os casos que ocorrem e junto com o programa de imunização, a gente traça as estratégias, né, para vacinar a população, para que a gente interrompa as cadeias de transmissão e intervenha para que essas doenças deixem de existir ou sejam controladas. Controladas. É quase a mesma função que a sua, né, Elizabeth? Só que você no campo, no âmbito municipal. Sim, no âmbito municipal, mas eu trabalho no programa de imunizações da Prefeitura do Recife e aí a gente faz a prevenção para evitar que as pessoas contraiam as doenças imunopreveníveis, né? E a meningite é uma delas, né? É uma delas, né? E que assusta. Sim. Eu queria, assim, começar, assim, para muitos, quando a gente fala assim, meningite, logo lembra na década de 70, em 1975, quando ocorreu uma grande epidemia no país, muita gente morreu por conta da meningite. Mas para poder refrescar e ajudar o nosso telespectador, quem está em casa nos assistindo, a entender o que é essa doença. Bom, a meningite é uma inflamação da meninge, que é uma camada que envolve o sistema nervoso. Tá? Ela tem a função de nutrir, de proteger, e qualquer agente, né, um vírus, ou uma bactéria, ou um protozoário, um parasito, fungo, e às vezes até tem algum produto químico que chegue até essa meninge e cause uma inflamação, é meningite. Tá? Então, na verdade, a gente tem uma infinidade de agentes. A gente tem, do ponto de vista de saúde pública, que aí é a minha área, porque assim, toda meningite ela tem uma gravidade porque envolve o sistema nervoso central, que é um órgão nobre, né? Quem comanda, né, todas as funções do organismo. Então, ela sempre merece um cuidado do ponto de vista médico. Agora, do ponto de vista de saúde pública, a gente se preocupa mais com as virais, que algumas delas, né, tem inclusive vacina, né, Elizabeth, que a gente tem tido sucesso em estar evitando, mas especialmente as bacterianas, que além de ter a transmissão, tem uma gravidade maior do que as virais. E nelas a meningocócica, que é o assunto que vocês estão trazendo hoje, que tem uma especial atenção nossa. Esse aumento de 40%, quando a gente trata em porcentagem, 40% é elevado. Isso realmente preocupa? Ou só foi um aumento em relação ao ano passado, 2017, nos anos anteriores, em relação a este ano, caiu? Veja, em relação à incidência, de fato, teve um aumento.
Nós trabalhamos na vigilância. A meningite, especialmente a meningocócica, ela tem uma prioridade sempre presente na vigilância. Cada caso suspeito ele é notificado de imediato, a gente faz toda uma investigação, tem uma ação que é feita e a gente acompanha esses dados. Claro que todo aumento a gente acende a luzinha lá de alerta, mas o que ocorre em Pernambuco, veja, são 14 casos que ocorreram esse ano, confirmados, e que isso está espalhado, né, em todo o estado, na verdade é muito mais região metropolitana, Recife e as cidades próximas, que é o que se espera mesmo, que tem o maior número de casos, e também isso está distribuído ao longo dos anos, dos meses. Isso. Mas eu não queria diminuir com essa minha fala a atenção, né? da população, de né? Não Na estar verdade, concentrado no lugar só, traz a preocupação. E veja, é uma doença que existe uma vacina para proteger, né? Na verdade, a gente começa vacinando as crianças, mas assim, a população precisa usufruir desse direito, né? A vacina está disponível no posto, então, independente de aumento ou não, isso tem que ser feito normalmente. Normalmente. Nas idades. E aí vale para todas as vacinas, né? Vou aproveitar a fala para dizer para todas elas que assim, as vacinas elas estão aí para que as doenças não aconteçam. E é preciso que esteja sempre sendo lembrada pelos pais, pelos familiares, né? Elizabeth, quando começa essa divulgação de aumentar, surge mais um novo caso, ou alguém morreu em função com suspeito que já tenha sido confirmado com meningite, aumenta a procura nos postos de saúde por vacina? Sim, aumenta muito a procura. Mas assim, a gente gostaria de lembrar que a vacina para meningite ela é feita para as crianças menor de 1 ano e também para os adolescentes entre 11 e 14 anos. E que, assim, por incrível que pareça, os adolescentes não estão procurando muito essa vacina. E é muito importante que eles façam também, né? Quer dizer, as pessoas estão acostumadas, às vezes, em termos de vacina, ou se surgir aquele grande alarde, olha, vai virar uma epidemia, um surto, alguma coisa assim, ou então achar que a vacina, você tem que ter a doença para tomar vacina. Mas não é prevenção. A vacina é prevenção, não é curativa. A gente precisa fazer a vacina para evitar que a pessoa tenha a doença. Então, todo mundo aí, todos os adolescentes, os pais que têm filhos entre 11 e 14 anos, se eles não tomaram a vacina contra a meningite, devem procurar, no caso do Recife, algum dos postos de saúde. Recife tem 170 postos de vacinação que tem a vacina à disposição dessa população. Mas isso em todo o estado. Todos os postos de vacinação dispõem dessa vacina, ela faz parte do calendário básico de imunização. Não há risco de faltar? Não. Não tem? Não. Tem entre pessoas. Ela está Agora, disponível. É o seguinte, se fala muito nos adolescentes entre 11 e 14 anos e nas crianças. E o adulto? E, por exemplo, assim, uma pessoa com mais de 20 anos, com 30 anos, não pode tomar a vacina? Veja, uma vacina para entrar no programa de vacinação, ela é feita um estudo da epidemiologia da doença, da faixa em que acontece mais essa doença. E aí, então, ela entra no calendário como naquelas faixas que ela acontece mais. Ou seja, são os grupos de risco. Os grupos de maior risco para a doença. E, assim, a criança é grupo de alto risco, o adolescente também. Então, a vacina é calculada para essa faixa. Se a gente começar a fazer nas outras faixas, vai faltar vacina para esse grupo, que é o prioritário. E sem contar, por exemplo, se você é adulto, resolve para não contrair a doença, eu vou a um posto de saúde, onde a vacina é de graça, não paga nada, né? Nos postos de saúde, né, dos municípios, certo? E quiser tomar, a pessoa adulta não vai ter direito, não vai poder tomar. Não adianta arrumar confusão. Não vai. Porque não faz parte do grupo de risco. Isso. Mas eu queria até explicar um pouco isso, né? Na verdade, como a doença circula mais, né, em alguns grupos específicos, claro, a meningite ela pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas a gente tem uma incidência maior nas crianças. Então, se nós conseguimos proteger as crianças, a gente vai estar, de uma certa forma, protegendo toda a população.
Tá? Então, na verdade, em termo coletivo, né, quando a gente fala essas vacinas que estão nas nossas unidades de saúde, existe um programa em que é exatamente como a Elizabeth colocou, que se estuda para a gente ter um impacto na doença. Então, ao invés do adulto se preocupar, né? Claro, não estou dizendo do ponto de vista individual, todo mundo, né, que deseje tomar, claro, não vai estar disponível na rede pública, mas é possível. Mas se todos levarem seus filhos, se a gente conseguir atingir elevadas coberturas vacinais nessas faixas que estão, né, colocadas dentro do calendário básico, a gente tem uma proteção para toda a população. Para toda a população. Duas coisas importantes. Se tem uma ideia de quantas, por exemplo, assim, este ano, de quantas crianças ou quantos adolescentes já foram vacinados contra a meningite, ou as pessoas realmente não dão muita importância? Veja, a gente tem mais ou menos um percentual de 80% das crianças menores de 1 ano já vacinadas para meningite. Ainda não está no ideal, porque o ideal seria que a gente tivesse pelo menos 95% dessas crianças já vacinadas, né? Para como E isso na cidade do Recife. Na cidade Para o estado, 83%. E o ano passado, esse ano eu não sei dizer a cobertura vacinal, mas o ano passado apenas 83% das crianças na faixa etária de 1 ano foram vacinadas. Então ainda precisamos, né, a população precisa buscar mais. Né? Fora os adolescentes. Fora os adolescentes. Que eu não tenho um número exato, mas é menor a cobertura, né? É bem menor. Os adolescentes, a cobertura está muito baixa. Então, apesar da gente não estar com o aumento de não ser um alarde em relação à doença, é preciso que a população busque essa vacina. Né? A vacina é garantia de que você não vai ter meningite, não vai contrair a doença. Isso. Certo? Agora, a durabilidade dessa vacina, ela tem um período, por exemplo, assim, você toma este ano, vamos supor que um adolescente ou uma criança tomou este ano a primeira dose. Ano que vem, ou daqui a 6 meses, tem que tomar a segunda dose. Não, ela é dose única. Dose única. E o adolescente só precisa tomar essa dose e ele vai ficar protegido por um longo tempo. As crianças que têm outra... As crianças, né? O esquema para a criança é diferente. A criança precisa fazer 2 doses da vacina no 3º e no 5º mês, e com 12 meses ela faz o reforço. Por isso que é importante a mãe ter aquela carteirinha de vacina, né? Porque não tem só meningite, no caso da criança tem outras vacinas a serem tomadas, para poder saber a época certinha quando tem que tomar. Já que você falou da carteirinha, eu queria lembrar uma coisa, que aquela carteirinha é um documento que precisa ser bem guardado, que a criança vai usar durante a vida toda. A vida toda. Gente, agora o seguinte, todas essas vacinas a gente encontra disponível nos postos de saúde de cada município. Né? O Recife tem 170 postos, mas toda cidade, em todo o estado de Pernambuco, as prefeituras têm vários postos de saúde. A rede particular, ela também dispõe dessas vacinas. Só que aí custa caro, né? Ela dispõe de algumas vacinas também para meningite, mas elas são, assim, caríssimas na rede privada. E o serviço público, né, o PNI, oferece essas vacinas gratuitamente, como você falou, nos postos. Quer dizer, PNI é o Programa Nacional de Imunização. Imunização. Só para o telespectador ter uma ideia, uma vacina dessa contra a meningite, que para o Estado, para a população sai de graça quando ela procura os postos de saúde, na rede particular ela chega a custar em torno de quanto? Dos 380, mais ou menos. Olha só, uma dose, né? Quando tem que tomar 2, aí sai muito mais caro. Olha só, preste atenção aos sintomas da doença. Ausência de apetite, sono excessivo, náuseas e vômitos, sensação de pescoço rígido, né, que é o que chama mais atenção, né? Você não consegue baixar a cabeça, febre, dor de cabeça, dificuldade para se concentrar, sensibilidade à luz, raciocínio confuso, manchas vermelhas na pele. Anotou tudo? O Ponto de Vista vai fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco.
Meningite, como prevenir? Esse é o tema do Ponto de Vista desse sábado. E nossos convidados são Ana Antunes, ela é médica e gerente de prevenção de doenças imunopreveníveis da Secretaria de Saúde do Estado. E Elizabeth Azubel, ela é coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde do Recife. Existe alguma orientação para os municípios no interior do Estado? Sim. No caso diante de um caso suspeito, exato. Isso, veja, como a gente falou inicialmente, a meningite ela é grave porque ela atinge o sistema nervoso. Então, diante de qualquer suspeita, né, então as pessoas que têm febre, vômito, dor de cabeça intensa, e especialmente, né, como você falou, se não consegue fazer esse movimento, né, tem a nuca rígida, ela deve procurar imediatamente um médico para ser examinada. Quer dizer, boa parte desses sintomas, eles são muito parecidos com várias doenças, né? Com certeza. E aí fica assim, se eu chego lá com febre, com vomitando, com dor no corpo, dor de cabeça, que para mim é intensa, né? Para a pessoa pode parecer intensa, o diferencial para que acenda a luzinha vermelha ali para o médico de achar que pode ser meningite é exatamente essa rigidez no pescoço? Na verdade, de uma forma geral, a mãe pode nem perceber esse sintoma, né? Mas eu esqueci de dizer que, assim, alguns casos são mais leves na meningite viral, às vezes nem compromete tanto o estado geral, mas quando a gente fala de meningite bacteriana, e especialmente a meningocócica, além dessa sintomatologia, tem a questão do estado geral, né? A criança geralmente está bem decaída, está com aquela sensação mesmo daquela doença grave, e como você mencionou, as manchinhas no corpo que podem surgir. Mas são manchinhas roxinhas, não é como as manchas do sarampo, que algumas outras doenças podem aparecer. É como se fossem picadas de inseto, mas roxinhas. Ou podem ter o que a gente chama de roncha, né, que são equimoses do ponto de vista técnico e podem aparecer em qualquer parte do corpo. Quando surge, né, tem os sintomas de meningite e surgem essas manchas, é um indicativo de que pode ser a meningite meningocócica. Tá? Porque também eu acho que é importante a gente estar colocando que, assim, nem toda meningite é meningocócica e cada vez mais, como a gente vem adotando, né, esse esquema de vacinação e tem tido impacto sobre a doença, a gente vai ter outras formas que são, né, que não são graves do ponto de vista de transmissão. Todas têm o ponto de vista médico, que aí são urgências. Tá? Exato. Mas não é preciso que a população fique alarmada diante de um caso de meningite. Por exemplo, teve um caso de meningite na escola. Não quer dizer que aquela criança que estava na escola vai transmitir para todo mundo. E aí não há necessidade, só se interrompendo, Ana, de acontecer o que Elizabeth colocou ainda há pouco, né? Que é aquela correria, aquele desespero, o posto de saúde para tomar a vacina. Sim, isso. Não há necessidade disso, porque, como a Ana falou, o contágio da meningite não é tão rigoroso, tão forte, né, Ana? Como... Na verdade, para a meningite meningocócica, assim, as demais não têm a transmissão. E a meningocócica é preciso ter um contato muito próximo, né, entre as pessoas, o doente e a pessoa sadia, e um contato assim, um pouco mais prolongado. Então, um rápido encontro, isso não caracteriza uma possibilidade de transmissão. Coisa assim, por exemplo, a pessoa que está com a meningite meningocócica, que é tipo C, né? Ela tomar uma água, você pegar o copo e tomar no mesmo copo. Ou então ela espirrar e acabar espirrando. Se ela toma no mesmo copo, mas deixa o copo lá um tempo, né, essa bactéria ela é muito frágil, então ela morre. Na verdade, se eu tomo aqui, por exemplo, já teve algumas situações de adolescentes em que um toma, o outro vai e toma imediatamente. Então, isso pode ter uma transmissão, mas não é tão comum. A gente tem investigado os casos de meningite meningocócica e não é tão comum a gente ter a identificação de casos secundários a partir dessa forma de transmissão. Então, da pessoa que espirrou, tossiu, e com a mão, aí pôs a mão em você, né? Na verdade, o que a gente observa mais, né, é que, porque assim, tem o que a gente chama o portador sadio, que é aquela pessoa que adquiriu a bactéria, certo? Mas tem a imunidade funcionando bem e a bactéria não consegue, né, vencer todas as barreiras imunitárias daquele indivíduo e ele não adoece. Mas ele pode estar transmitindo.
Então, é mais fácil até você, né, receber a doença de uma pessoa que não está doente, porque você não tem uma sabe, preocupação. Né? Que não sabe. Que não sabe, nem sabe. não Eu, sabe. de repente, aqui posso Vai estar continuar, né, todo o tempo perto de você. Quem adoece, veja, se tem uma criança numa escola que está com meningite, ela adoeceu, ela é tirada da escola, porque ela tem que ter assistência de saúde, não é verdade? Exato. Então, ela tem menos, assim, menos importância até nessa cadeia de transmissão. Não quero alarmar as pessoas, né? Não Porque há a gente motivo. não tem muitos casos. Exato. Veja, são Na 14 realidade, casos, alarmar, né? 14 casos para o estado todo. Na realidade, em não é 6 alarmar, meses. mas é alertar. Mas alertar. Que os pais devem levar as crianças para vacinar, devem levar os adolescentes entre 11 e 14 anos para vacinar, para que não venham contrair a doença. E diante do início de uma sintomatologia que pode ser meningite, procurar um serviço de saúde. Olha, a única forma que a população pode ajudar, pode se prevenir, ajudar as autoridades na área de saúde, é de fato levando os seus filhos para vacinar, ou tem alguma coisa a mais que a população, por exemplo, assim, quem está em casa pode fazer para evitar que alguém contraia a doença? Não, de uma forma geral, são as medidas que a gente falaria para todas as doenças, né? Uma alimentação equilibrada, né? Em alguns momentos até a gente fala assim, em momentos de grandes aglomerações, eu nem diria muito isso, porque a gente não tem aqui uma concentração, uma maior ocorrência da doença em nenhum período. Então, acho que é vida normal. Agora, quando a gente está diante de um caso suspeito, então a gente faz algumas ações. A própria vigilância, visita a família, visita a escola e, se for necessário, a gente complementa. Né? Em alguns se usa até uma medicação, mas aí é prescrito, né, pelos profissionais de saúde para aqueles que tiveram contato mais próximo. Qual que é a orientação tem sido direto para as pessoas que lidam, que trabalham nos postos de saúde com relação à meningite? Tem alguma específica do que você tem que estar, o que você tem que fazer, quem que você tem que chamar, quem acionar? Não, geralmente quem está com a meningite não procura o posto de saúde, né? Procura mais uma unidade de maior complexidade. Mas se a pessoa, por exemplo, tiver passando pelo posto de saúde e achar que os sintomas, como são parecidos com alguma virose, e de repente, eu percebi que o médico que está lá não se trata de uma simples virose, pode ser alguma coisa mais séria, no caso, ser uma meningite. Aí Eu vou falar porque é encaminhado... mais a minha área. Na verdade, veja, em se tratando de uma emergência, né, agora a nossa rede pública, ela está... a entrada no sistema é através das UPAs. Né? Então, a população deve se direcionar para as UPAs e lá o médico, ao examinar, né, como você falou, se a criança tem rigidez de nuca, e tem uma parte do exame neurológico que se faz. E se fica uma forte suspeita de que seja um caso de meningite, esse caso ele tem que ir para um hospital onde vai ser feita uma coleta do líquor, que é o líquido que envolve essa meninge. Né? E aí, daí se faz um exame desse líquor para ver se a pessoa está com meningite ou não. E leva quanto tempo esse é o resultado? Veja, é rápido. Na verdade, no próprio hospital, aqui no caso em Pernambuco, o Hospital Correia Picanço, que fica aqui em Recife, é um dos hospitais de referência. Exato. E o próprio hospital tem um laboratório que faz. É como se fosse um hemograma, só que no líquor. Só que no líquor. Tá? Então, vê quantos leucócitos 3-4 tem. horas normalmente. Eu não sei te dizer exatamente o tempo, mas é uma coisa rápida. Assim, se trata isso como uma emergência. Porque isso vai definir, né, se o caso é meningite, se a meningite pode dizer se é viral ou se é bacteriana, pelos indícios do que você tem nesse resultado do exame, e sendo bacteriana, aí se faz coleta o material coletado ele segue para o LACEN. Segue para o LACEN. E então faz é o a seguinte, cultura. se a pessoa tiver com esses sintomas, ou sendo virose, vai procurar uma UPA, certo? Isso. E daí depois o médico é que vai dar encaminhamento, falando de todos os sintomas. Ou no interior, alguns hospitais regionais, né? Um local que atenda a emergência. Que atenda a vamos emergência. Dizer assim, que fica às vezes mais no interior pode não ter UPA, ela pode ir direto para a emergência. Isso. Agora, se eu moro na cidade do Recife, eu vacilei, né? Pulei, perdi a data da vacinação do meu filho, que tem lá seus 4, 5 anos, ou então se eu tenho filhos adolescentes, aí eu vou direto ao posto de saúde e é só falar assim, olha, eu quero vacinar contra a meningite. Sim, aí se eles
estando dentro das faixas, né? Criança, a gente vacina até 5 anos de idade, de 3 meses até 5 anos de idade, a gente vacina, e os adolescentes de 11 a 14 anos podem procurar que serão vacinados. Serão vacinados. Existe, por exemplo, assim, existe alguma contraindicação? De repente você está com um dos seus filhos nessa idade, mas está com uma virose, está resfriado, está com alguma... Enfim, não está 100% com a saúde para tomar a vacina? Ou Não, pode tomar? Eles podem tomar. A gente evita vacinar, qualquer vacina a gente evita fazer se tiver com febre. Aí é um adiamento da vacina, a gente faz em outro dia. Mas não tem contraindicação para se fazer essa vacina. Ok. O nosso tempo está chegando ao fim. Elizabeth, eu queria que se você fizesse aí um apelo, já que a gente tem tanta gente, né, no Recife, né, tantas crianças e adolescentes que não tomaram essa vacina. Pois é uma vacina super importante, que evita essa doença tão perigosa, né? E o apelo que a gente faz, o pedido que a gente faz é que os pais tenham consciência de que é uma doença perigosa e que leve seus filhos adolescentes para fazer essa vacina. Exato. Se não tomar a vacina, contrai a doença, Deus permita que isso não aconteça, é uma doença que pode levar à morte. Ana, há um recado aí para o povo, principalmente para quem está no interior do estado, nos assistindo, nos acompanhando, né? O recado é que não é uma situação de alarme, mas que é uma doença que a gente não pode esquecer. A mensagem é da vacina e, ao mesmo tempo, também com relação aos casos que venham a acontecer. As secretarias de saúde municipais, todas elas trabalham com vigilância e, diante de um caso suspeito, procurem a secretaria para saber que medidas devem ser adotadas. Ok. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado, nós estaremos de volta às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Aproveitem o dia, aproveitem o final de semana e a gente se encontra no próximo sábado. Até lá.